Bom dia para todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos dando sequência ao nosso estudo do Uttara Tantra Shastra. É o quinto tratado de Maitreya, que ele produziu a pedido de Asangya, que lhe pediu orientações para como compreender a Prajnaparamita, um tratado do século III. Então, esse quinto tratado, que é como o Tara Tantra, ele é o Tantra mais profundo, ele trata especificamente da mente de Buda, especialmente da mente de Buda que está em nós. Não só isso, né? Mas ele se dedica uma boa parte do tratado sobre o aspecto da mente de Buda que existe em nós, que é chamado Tathagata Garbha, ou a essência da mente de Buda, ou o germe da mente de Buda. Como a gente viu nas outras vezes, esse termo germe, Garbha significa germe, né? Mas ele dá margem a uma interpretação de que é algo que precisa se desenvolver para se tornar uma outra coisa, como uma semente precisa se desenvolver para tornar uma árvore. E não é essa a situação, né? No caso da mente de Buda, a gente não tem uma semente da mente de Buda que vai se transformar numa árvore mente de Buda, não é isso. A mente de Buda está presente inteiramente, perfeita e plena, completamente em nós, sem necessidade de nenhum processo de desenvolvimento. Então, por isso que a palavra essência é utilizada no Tibete, eles usam mais essência do que semente, para dar o sentido de Tathagata Garbha. Significa a essência da mente de Buda que existe na nossa mente. Para mostrar que a natureza da nossa mente, ela é a mesma natureza da mente de Buda. Então, o que faz a diferença entre os seres ordinários, que estamos no samsara, e os seres despertos? A mente é a mesma. Onde está a diferença? A diferença é que os seres ordinários, como nós, essa mente ela está envolta em diversas estruturas adventícias, né? Estruturas que foram estranhas à mente de Buda, mas que estão agregadas a ela, né? Então, o que são essas coisas? São as nossas formações kármicas, os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas ações e as suas consequências. Todas essas coisas, elas são como véus que fazem que, quando a nossa mente tenta olhar para si, ela vê uma confusão muito grande e não percebe que é essa confusão produzida por todos esses fenômenos mentais. E não percebe que a natureza da mente de Buda que está por trás disso tudo, imaculada. Um exemplo muito bom que a gente viu na nossa última semana é o exemplo do céu, o céu e as nuvens. Se nós olharmos para o céu agora, ele está encoberto, né? Tem até um pouco de chuva, e nós não conseguimos ver o céu completamente, ele está escondido pelas nuvens. Essas nuvens são os nossos pensamentos, nossas emoções, as chuvas são as nossas ações e suas formações kármicas, né? Então, quando tudo isso é removido, não existe, as nuvens não deixam marcas no céu, né? Ele continua imaculado acima das nuvens, só não é percebido por nós. Quando as nuvens são removidas, né, nós conseguimos enxergar o céu plenamente, puro, límpido, como ele sempre esteve. Então, essa seria a diferença entre a mente de Buda dos seres ordinários e a mente do Buda dos seres despertos. Os seres ordinários, eles estão dentro de uma tempestade, né? E os seres despertos estão num céu limpo e puro. E os seres ordinários, eles estão dentro de uma tempestade, né? E os seres despertos estão num céu limpo e puro. E os seres despertos estão num céu limpo e puro. E os seres despertos estão num céu limpo e puro. E os seres despertos estão num céu limpo e puro. E os seres despertos estão num céu limpo e puro. E os seres despertos estão num céu limpo e puro. E os seres despertos estão num céu limpo e puro. E os seres despertos estão num céu limpo e puro. E os seres despertos estão num céu limpo e puro. E os seres despertos estão num céu limpo e puro. E os seres despertos estão num céu limpo e puro. E os seres despertos estão num céu limpo e puro. E os seres despertos estão num céu limpo e puro. E os seres despertos estão num céu limpo e puro. E os seres despertos estão num céu limpo e puro. E os seres despertos estão num céu limpo e puro. E os seres despertos estão num céu limpo e puro. E os
Desse tratado de Maitreya, a gente está vendo especificamente agora o quarto ponto. Ele é dividido em 7 pontos. Os 3 primeiros são os pontos adamantinos, são Buda, depois Dharma e Sangha. O 4º ponto é Tathagata Garbha, é a mente de Buda dos seres ordinários, a essência da mente de Buda, né? O 5º ponto é Tathagata, já não é mais Tathagata Garbha, é a mente desperta. O 5º ponto, o 6º ponto são as qualidades dessa mente desperta e o 7º ponto, as ações dessa mente desperta. Então a gente está justamente coincidentemente, nesse ponto que é o meio do caminho, que é o centro do tratado, e que é a parte mais importante, por assim dizer, do tratado, porque é onde a dificuldade de compreensão é maior, né? Quando nós olhamos para nós mesmos, nós sempre nos vemos como um ser limitado. Nós enxergamos o nosso ego, nos identificamos com ele, e a gente não consegue imaginar como que seja possível que a gente possa alcançar o despertar. Se a gente vê se nós nos vemos tão distantes do despertar. E esse é um dos pontos fundamentais do Mahayana, o ensinamento sobre a natureza da mente de Buda, que está presente já em nós, e que é justamente por isso que a gente consegue alcançar o despertar. Então, por isso eu digo que é uma parte mais importante, porque é onde a gente trava meio que no entendimento sobre o processo do caminho, né? É onde a gente muitas vezes desiste, acha que aquilo, a gente pensa que a mente de Buda é uma coisa, o despertar é uma coisa extremamente difícil e que vai ser, a gente não é para nós, não é para essa vida, ou então que nós somos muito vis, ou muito pequenos, ou muito medíocres, as imagens que a gente tem de nós mesmos, né? E não, isso é um grande empecilho, porque com esse pensamento a gente não segue adiante, né? E o entendimento de que tudo isso é um equívoco, é uma percepção equivocada que a gente tem da nossa própria natureza, vai fazer com que a gente consiga entender que o fato da gente estar nessa fase do fenômeno da nossa mente não quer dizer que isso é uma coisa que dure para sempre. É um momento da nossa mente. A nossa mente tá desse jeito agora em função de uma série de causas e de condições, de processos. Mas isso não é assim para sempre, né? Então, entendendo esses processos que estão produzindo esse sentimento na nossa mente, a gente vai conseguindo removendo eles até que a gente consiga ir percebendo que a nossa verdadeira natureza é outra, né? É um momento em que a gente tem que fazer essa transição entre olhar para nós mesmos e nos identificarmos com o nosso ego e olhar para nós mesmos e perceber que a nossa verdadeira natureza não é o nosso ego. Nossa verdadeira natureza é a mente de Buda e que ela aparece, ela se filtra através dessas nuvens. Essas nuvens não são densas o tempo todo. Em alguns momentos aparecem uns buracos e vem um raio de luz e a gente consegue ver uma nesguinha de céu. São aqueles momentos onde a gente tem intuições, tem insights, e a gente tem sentimentos muito elevados, sublimes, de compaixão, de amor, né? Então, nesses momentos, um pouquinho da nossa mente de Buda se manifesta, e percebendo isso, a gente passa a ter uma certeza de que é possível, né? E que a única coisa que a gente tem que fazer fa é, fazer essa limpeza, né?
Vamos pegar aqui o texto, né, para a gente seguir. A gente está na instância 35 do tratado. Aqui ele diz, no texto em sânscrito, no tibetano está muito parecido, né? E no sânscrito diz assim, as qualidades transcendentes de pureza, de identidade, felicidade e eternidade são o fruto da purificação. Isso tem por consequência, por atividade, o desinteressar, o desgostar pelos sofrimentos do samsara e de fazer desejar, aspirar à aquisição da quietude. No tibetano está assim, as qualidades transcendentes da pureza, da identidade, da felicidade, da permanência são o resultado da purificação. Sua função, atividade é desgostar dos sofrimentos do samsara e fazer desejar e aspirar à obtenção da quietude. Bom, aqui ele já mostra um seguinte ponto. Ele fala dessas qualidades, elas são o fruto do processo de purificação. A gente já entendeu que o processo do despertar é um processo de purificação. O que vai ser purificado? Não é a mente de Buda. A mente de Buda já é pura. A purificação é feita na nossa mente ordinária. É a nossa mente ordinária, habitual, que é confusa, que é perturbada e que precisa ser purificada. De que forma que a gente faz isso? Uma das formas a gente fazer é através da meditação, quando a gente consegue ir se desidentificando com as emoções, deixando os pensamentos irem embora sem seguir esses pensamentos, a gente consegue ir pacificando a mente. Então, essa densidade, a turbidez da nossa mente vai diminuindo e aos poucos a gente vai ver com mais clareza a, a mente de Buda que está por trás dessa confusão da nossa mente. Isso é um processo. Um outro processo é o que foi ensinado pelo próprio Buda. Esse também foi, né? Mas um outro que também foi ensinado pelo próprio Buda tem a ver com a atenção que a gente deve dar para as nossas ações. Ele diz, num dos sutras, quando Shariputra encontra com um discípulo do Buda, ele pergunta o que é que o mestre dele, o que é que o Buda ensina. E esse discípulo fala, não, eu sou muito novo, eu não cheguei agora na comunidade, mas a única coisa que eu aprendi, tive de ensinamento até agora, é que a gente deve parar de fazer o mal, fazer todo o bem que pode e controlar a nossa mente. Então, esse pequeno ensinamento desse mongezinho, ele resume todo o ensinamento do Buda. Todo o ensinamento do Buda está contido nesses três momentos. Parar de fazer o mal, veja bem, o véu das nossas ações é o véu mais grosseiro de todos. E ele quando nós agimos, nós produzimos impressões na nossa mente que se tornam formações kármicas, vão se tornar tendências mentais de repetir o mesmo ato. Isso são as formações kármicas. E então, se nós temos ações que produzem sofrimento, nós vamos ter formações kármicas que produzem sofrimento. Se ao invés de fazer as ações negativas, a gente fazer as ações meritórias, a gente vai criar tendências mentais de fazer ações meritórias. Essas tendências mentais, elas são libertadoras. Elas nos ajudam a limpar essa turbidez da nossa mente, nos ajudam a alcançar o despertar, produzem as condições de mérito que nos ajudam no caminho. Então, parar de fazer o mal, fazer todo o bem que a gente possa. Depois vem controlar a mente. Porque se eu sentar para meditar enquanto eu estou agindo, fazendo ações negativas,
não vou conseguir meditar completamente. A minha mente vai ficar completamente confusa, porque ela fica perturbada pelas ações. Se eu, então, eu preciso de pacificar as minhas ações para que eu, quando eu for meditar e observar a minha mente, eu consiga fazer isso com mais clareza. Então, esse véu das ações é o véu mais grosseiro. Depois dele tem o véu das emoções, que a gente deve não seguir as emoções, mas observá-las e deixá-las passar, né? Enfim, o processo que eu estou dizendo aqui é que a gente processo de alcançar o despertar é um processo de purificação dessa mente grosseira, que é chamada de Nanxie. A gente tem a mente Yeshe, que é que pode ser vista como a mente de Buda, como o Dharmakaya. E a gente tem a mente Nanxie, que é a nossa mente ordinária. Essa mente ordinária, ela é conceitual, ela tem um modo de funcionamento, um encadeamento lógico, a produção de um raciocínio, de um encadeamento de ideias, de causas que produziriam efeitos, e muito centrada na dualidade, na a apreciação do mundo de uma forma dual, né? As coisas são positivas e negativas, sim e não, presente ou ausente, eterno ou impermanente, longe, perto. Nossa mente funciona assim, né? Todos esses conceitos, eles são fictícios, são falsos, são ilusórios. Esse é o ponto. Então, a mente de Buda, ela transcende esses conceitos. Então, quando nós lidamos com essa mente conceitual e observamos o mundo, a gente tem uma visão bastante concreta, densa, limitada desse mundo. Por exemplo, a gente tem essa noção de próximo. Quando eu vejo próximo e distante, o próximo e distante é em relação a quê? Né? Porque aquilo que está distante para mim vai estar próximo do Augusto. Né? Aquilo que está próximo de mim vai estar distante de você. Então, próximo ou distante é uma referência em relação a quê? Isso é uma referência em relação ao nosso ego. Nós centramos a nossa ponto de vista no nosso ego e olhamos para o mundo à nossa volta e torcemos esse mundo para que ele se transforme em referências em relação ao nosso ego. Então, os fenômenos que eu enxergo, eles passam a ser próximos do meu ego, distantes do meu ego, grandes para o meu ego, pequenos para o meu ego, agradáveis para o meu ego, desagradáveis para o meu ego, né? No, na experiência passada do meu ego, na experiência futura do meu ego. Então, o ego ele passa a ser o centro, né, do universo, né? Assim que nós vivemos com o nosso ego como centro do universo. E como centro do universo, ele estabelece um peso na nossa mente, como se fosse uma massa muito grande, e torce todo o espaço em volta, e todas as coisas elas sempre vão estar em função disso, né? Então, dessa forma, nós não conseguimos ver os fenômenos como eles são de verdade, porque nós só vemos eles em função daquilo que eles causam em nós, de como que nós apreciamos esses fenômenos, né? Nós perdemos a possibilidade de enxergar tal como é. A mente de Buda, ela abandona todas essas características e ela vai em busca do fenômeno tal qual ele é. Ela vai se encontrar com o fenômeno sem se preocupar com essa referência, né? Por isso que a questão de diminuir a referência interna do eu
é importante para que no nosso processo de alcançar o despertar, porque nós nos identificamos com o eu. E o eu, ele é apenas um modo de funcionamento da mente, ele é um pensamento, ele é uma estrutura da nossa mente, ele não é a nossa mente toda, ele não é a essência da nossa mente, ele não é a origem da nossa mente, não, ele é produzido pela nossa mente como uma forma de iniciar uma ação, né? Como um lugar de onde parte uma ação, uma percepção. Ah, então, quando nós deixamos de nos identificar com esse eu, nós podemos estar livres para nos identificar com a natureza de Buda e perceber que a natureza de Buda era muito maior, magnífica, interessante do que esse eu. Mas não quer dizer que o eu vai desaparecer com isso. Ele não vai desaparecer. Ele vai continuar ali na nossa mente e vai ser usado no momento que a gente precisar de fazer alguma coisa. Bom, voltando aqui para o nosso texto. Aqui ele diz que essas qualidades transcendentes de pureza, da identidade, da felicidade, da permanência, são resultado dessa purificação. A partir do processo de purificação, essas qualidades elas vão estar mais aparentes, né? Então, elas são qualidades da mente de Buda, sim, mas elas são percebidas pela é, nossa mente ordinária durante o processo de purificação. Essas 4 qualidades, elas estão relacionadas com o que a gente estava vendo na semana passada. Você se lembra, a gente estava vendo sobre 4 tipos de seres humanos que a gente entendeu que não deveriam ser vistos como classes de pessoas, mas como classes de processos mentais, que nós temos todos esses juntos, todos esses a gente tem. O que eu quero dizer aqui? Ele fala dos Itiktas, os Tirtikas, os Shravakas e os Pratyeka Budas. Cada um deles tem um jeito de enxergar o caminho, né? Então, enquanto a gente pensa nisso como pessoas que seguiram caminhos diferentes, a gente perde uma parte do ensinamento que é de ver o que isso mostra sobre o que nós pensamos. Então, são modos de funcionar que existem na nossa mente também. Nós também funcionamos como Shravakas, Pratyeka Budas, Tirtikas e os Itiktas. O primeiro esses Itiktas, como a gente viu, significa aquelas pessoas quando a gente tem um interesse muito grande no Sansara, a gente está fascinado pelo Sansara e a gente percebe o Sansara como uma fonte de felicidade e a gente busca essa felicidade do Sansara e a gente não está interessado no caminho espiritual. Isso acontece para as pessoas que não têm nenhum interesse em seguir o caminho espiritual, mas também para nós que estamos aqui seguindo o caminho espiritual, mas que em vários momentos da nossa vida a gente fica meio que fascinado ali pelo Sansara, a gente deixa de lado os ensinamentos e a gente se ilude com as experiências que o Sansara nos proporciona e a gente se joga nesse sansarão em busca do prazer e dessas experiências. Quando a gente estuda, segue os ensinamentos do Buda e a gente estuda os ensinamentos do Buda, a gente percebe que essas experiências elas possuem uma serpente enrolada dentro, né? Então elas não são tão felizes assim.
elas produzem um sofrimento. No momento que você colhe essa flor, a serpente te morde, né? Então, e a dor dessa mordida da serpente é muito maior do que a possível felicidade, né? Às vezes a gente está passando por uma experiência, sentindo como sendo felicidade, e não percebe o quanto que ela é sofrimento. Tem uma imagem bastante típica disso, que é um cachorro cego que encontra um osso, cego e sem dentes, um cachorro velhinho. Ele encontra um osso no caminho e aí ele vai morder o osso. E quando ele morde o osso quebra e fere a gengiva dele. Então ele sangra. Quando sangra, o cachorro sente o gosto do sangue e fala: Nossa, que osso gostoso! E aí ele continua mordendo o osso, sem perceber que ele está se machucando e que está comendo a si mesmo, né? Então, isso são as felicidades do samsara. A gente acha que a gente está experimentando a felicidade, mas, na verdade, a gente está causando um sofrimento para a gente que vai aparecer mais no futuro, né? Enfim, então, assim, o antídoto para essa atitude mental é a gente buscar o ensinamento Mahayana especificamente aqui, buscar o Dharma, a gente desenvolver uma admiração pelo Dharma e pelos seres que ensinam o Dharma e que vivem o Dharma, observar a vida desses santos seres, como que eles agem e perceber a grandeza e a beleza desse modo de vida, a ponto da gente sentir aquele desejo de querer fazer da mesma forma, de querer experimentar a mesma coisa. Então, esse sentimento esse olhar com respeito para o Dharma e aprofundar no Dharma e desenvolver uma admiração pelo Dharma e uma devoção pelo Dharma, a devoção sendo esse momento em que você deseja seguir aquilo para poder ter as mesmas experiências, né? Isso é o que nos faz não cair no erro dos itiktas, que é de estar só vivendo da festa no samsara, sem perceber que você é o prato principal da festa. O segundo ponto, que são dos tirtikas, que a gente aparece muito nos sutras e nos ensinamentos do Buda, e a gente sempre vê como aqueles heréticos, infiéis, aqueles que seguem doutrinas contrárias à doutrina do Buda. Aqui, nesse momento, isso é ensinado da seguinte forma, que os Tirtikas, a característica deles é que eles acreditam no eu e na existência e na eternidade desse eu. Eles seguem um caminho espiritual, mas é um caminho equivocado e está contaminado pelo conceito do eu. Isso é um dos pontos mais difíceis que eu tive, por exemplo, na minha, abordagem do budismo. Foi perceber que o que o budismo quer dizer com essa inexistência desse eu, né? Porque quando a gente pensa nessa inexistência do eu, a gente sente que então é a aniquilação, né? Então é o nada, né? Isso é o niilismo, né? E o Buda nunca falou isso, né? O Buda diz que você não pode dizer que o eu seja eterno, mas você também não pode dizer que o eu não seja eterno. O que o Buda falou em relação ao eu tem a ver com a forma dualista com que a nossa mente considera os fenômenos. As coisas ou existem ou não existem. Ou existem e não existem ao mesmo tempo. Ou não existem e também não deixam de existir ao mesmo tempo. São
modos de classificação dos fenômenos da nossa mente. E o Buda está dizendo que a questão da identidade, ela transcende essa visão. Essa visão de existir e não existir, ela é extremamente limitada e ela não é capaz de descrever o fenômeno que a gente está falando. Então, ao mesmo tempo que o Buda ele explica que o eu ele é um agregado e que ele desaparece com o término da vida, ele é uma ilusão de ótica que surge quando os cinco agregados estão reunidos. Ele fala em outros momentos sobre uma identidade, uma existência. Quem sou, quem sou eu? Né? Independente de se eu não sou esse eu, quem eu sou? Assim, o que que é? Mas existe alguma coisa? O que que é isso que existe? Né? O que que é essa identidade? Então, ele diz que essa identidade não pode ser considerada eterna, não pode ser considerada não eterna, impermanente, não pode ser uma coisa e outra ao mesmo tempo, porque isso é uma forma muito medíocre de apreciar essa coisa, que é esse Atma, que seria essa identidade. Então, o que o Buda coloca é que isso transcende nossa identidade transcende os conceitos da nossa mente ordinária. A nossa mente ordinária não é capaz de apreender o que seja essa nossa identidade. A gente está acostumado a negar essa identidade, ver o budismo negando essa identidade, né? Mas ela aparece aqui no texto como uma das características do Dharmakaya. E a gente vai chegar lá, né? Então, a questão dos Tirtikas tem relação com a fixação que eles têm na experiência do eu. E já os Shravakas, ele coloca... Opa, a gente está... Já está na hora de terminar? Não, é 10h30. 10h30, tá. Então, os Shravakas, quem são os Shravakas? Aqueles que seguem os ensinamentos do Hinayana, do primeiro ciclo dos ensinamentos do Buda. Mas aqui, quando ele fala dos Shravakas, ele diz daqueles que têm um medo do sofrimento, do samsara. Então, o caminho espiritual deles é de buscar a se libertar do samsara e alcançar o nirvana. Então, esse medo do sofrimento do samsara, que todos nós temos também, né? Que faz com que a gente siga o caminho do budismo, porque a gente está cansado de sofrer no samsara. Por isso que a gente está aqui, né? Esse medo do sofrimento do samsara faz a gente buscar a libertação do sofrimento, que é o nirvana. E esse nirvana não é o despertar do Buda. Ele é apenas a extinção do sofrimento. Então, esse caminho dos Travakas não é o bom caminho também. Ele ajuda bastante, a gente vai para um lugar onde não tem sofrimento, mas a gente ainda está preso na ignorância. A gente não libertou totalmente a mente de Buda. A gente não está mais dentro do samsara, a gente está fora do samsara, mas a gente não alcançou o despertar. Então, ele ensina que, aqui no texto, que o antídoto para esse modo de funcionamento da mente é a meditação, a experiência do samadhi. Com a meditação e os diversos samadhis que vão vindo em intensidades, em graus diferentes, à medida da nossa experiência, nosso caminho dentro da meditação, nós vamos nos desligando, nós vamos entendendo o que significa esse sofrimento e a gente vai entendendo o que significa o não sofrimento do nirvana. E a gente percebe que isso é um modo de funcionamento dual da nossa mente.
a nossa mente entende como sofrimento oposto à felicidade. Então, o sofrimento está no samsara, a felicidade está no nirvana. E o ensinamento do Mahayana nos diz o quê? Que isso é uma visão equivocada da nossa mente, que entende a experiência ou como sofrimento, ou como felicidade, ou como uma mistura dos dois, ou como nenhuma das duas coisas, né? E que isso é uma visão extremamente limitada do fenômeno, que, na verdade, a nossa experiência de, de felicidade, beatitude, de êxtase, ela transcende completamente os conceitos de sofrimento, de felicidade e de ausência disso que existem, né, do samsara e no nirvana. E, por último, a experiência dos Pratyeka Budas, eles buscam a solidão para poder alcançar a prática, para praticar e alcançar o despertar, buscam um caminho semelhante ao dos Shravakas também, de estar além do Nirvana, além fora do Samsara, no Nirvana, mas eles desenvolvem isso eles alcançam um caminho, um lugar muito próximo até, muito mais próximo do despertar do Buda, mas eles não desenvolvem amor e compaixão. Então, eles ainda ficam presos na ignorância, e isso também não é o despertar do Buda. Eles são chamados de Budas solitários, né, Pratyeka Budas, mas eles não são Budas despertos, né? Esse é o ponto. A gente deve evitar esse caminho, e a forma da gente evitar esse caminho, esse é o caminho daqueles que estão estudando só para si, né? Vocês veem que o caminho do Mahayana ele implica na libertação de todos os seres, né? Na felicidade de todos os seres. O caminho dos Shravakas, dos Pratyeka Budas, eles querem a felicidade só para eles, querem a libertação só para eles. Eles não estão interessados nos outros. Então, essa falta de consideração pelos outros que os Pratyeka Budas têm, isso demonstra a incapacidade que eles têm de entender que os outros não são diferentes dele mesmo. Ele ainda percebe essa dualidade. Existe eu, existem os outros. Eu vou seguir o meu caminho, resolver a minha parte, cada um que resolva a sua, né? Esse é o caminho dos Pratyeka Budas. O antídoto para esse caminho é o desenvolvimento do amor e da compaixão, a prática do amor e da compaixão. Praticando o amor e a compaixão, a gente se protege desse desvio no caminho do despertar, que é ficar preocupado excessivamente consigo mesmo e esquecer dos outros. Se a gente fizer isso, a gente não alcança o despertar. Essas quatro antídotos, como ele colocou aqui, esses quatro antídotos, que são os purificadores da nossa mente ordinária, eles vão nos levar a perceber quatro qualidades específicas da mente de Buda. A primeira delas é a pureza. A pureza da mente de Buda é absoluta. É uma das características do Dharmakaya, é que ele é a transcendência da pureza. Está além dos nossos conceitos de puro e de impuro. É uma pureza transcendente. Os nossos conceitos, a gente vê coisas como sendo puras, coisas como sendo impuras. É, aos, na, nas práticas tântricas, muitas vezes isso é, é feito com se usa algumas técnicas para que a gente quebre esse conceito de pureza.
Olha, veja bem, assim, vamos ampliar mais isso assim. A pureza, ela pode significar também uma conduta pura e uma conduta impura, tá? Uma conduta que é ética, uma conduta que não é ética, uma conduta perfeita. Então, se eu faço as coisas direitinho, eu sou vegetariano, não. Se eu sou vegano, ou então se eu não como nada, se eu vivo de ar, né? Se eu faço as coisas todas certinhas, faço todos os rituais direitinho, se eu sigo todos os preceitos e tenho uma conduta impecável, o olhar que eu vou ter para mim mesmo vai ser de um ser puro, né? Isso produz um grande orgulho e vai fazer com que eu renasça no reino dos deuses. Eu não vou sair do Sansara, eu vou ficar num lugarzinho do Sansara agradável, que é o reino dos deuses. Então, essa percepção dessa pureza, ela está dentro da dualidade, a pureza e a impureza. Ela não é uma pureza absoluta. Ela desenvolve esse sentimento de orgulho dentro de nós, que é o maior obstáculo para alcançar o despertar. É a última emoção da qual a gente consegue se liberar, porque é muito sutil. É, então, por aí isso se faz algumas coisas, tipo, quando eu vou me alimentar de uma forma, os alimentos têm que ser puros. Então eu passo a ser meio que ter muito rigoroso com essas coisas e a gente causa um pouco de constrangimento, né? Eu não como carne, né? Aí eu vou num lugar onde uma pessoa querendo me agradar, não sabia que eu não como carne, faz um prato de carne e oferece para mim. Aí eu vou dizer, não, eu não como carne, né? Então, eu estou dizendo assim, isso que você fez não presta, né? Você não serve para mim, né? Você é uma pessoa impura que come carne, eu sou puro, eu não como carne. Causa um certo constrangimento, né? Um sofrimento inútil para o outro, né? Então, as coisas podem ser resolvidas de uma outra forma, né? Você pode até receber ali, ou provar um pouquinho, ou tocar de uma certa forma, mas não ser grosseiro, né? Bom, não quero seguir esse caminho, que aí vai dar muita discussão, mas é uma forma, né? Então, a gente vê que na Índia, por exemplo, nessas regras de pureza, a mão direita é a mão pura e é a mão com a qual a gente se alimenta. E a mão esquerda é a mão impura com a qual a gente se limpa, né? E quando a gente vai no banheiro, a gente se limpa com a mão esquerda. Então você tem uma divisão que você não vai correr nenhum risco enquanto você seguir esses preceitos, né? No mundo árabe também parece que também é assim. Seguindo esses preceitos, né? Você vai cumprimentar alguém com a mão direita. Você não vai dar a mão esquerda porque a mão esquerda é impura, certo? Você vai se alimentar com a mão direita, né? E vai se limpar com a mão esquerda. Então, em algumas práticas tântricas, a gente vai se alimentar com a mão esquerda, com a mão suja, para que a gente quebre esse conceito de que aquele alimento é puro. O alimento é puro, mas eu estou comendo ele com a mão suja, ele virou impuro, e é isso que eu vou comer, né? É, algumas têm história de alguns Mahasiddhas, como o Luipa, por exemplo, que vivia na margem do rio. Ele era um praticante incrível. Ele era de uma família nobre, era filho de reis e tudo, um príncipe, né? E ele estava ali praticando. E um dia ele foi mendigar, e quando ele foi mendigar, uma Dakini, que estava ali, né, passando por acaso, pegou a tigela de alimento dele, foi lá dentro, na casa, e voltou com as tripas de um peixe, que é as coisas que a gente
Ninguém come, a gente joga fora. E colocou na tigela dele. Ele agradeceu, sorriu, agradeceu, desejou que ela tivesse um bom dia, um bom caminho, foi-se embora. E quando chegou ali na curva do caminho, ele jogou tudo aquilo fora. Só que ela vinha atrás dele e falava assim: Ah, você é uma pessoa muito pura, né? Você escolhe o alimento que você vai comer, né? Engraçado, o Buda tinha dito que você devia se alimentar com aquilo que colocasse na tigela e você joga fora. Aí ele foi lá, pegou aquela coisa, aqueles restos todos e comeu. E aí ele passou a morar na margem do rio, junto dos pescadores, que eles iam, eles limpavam o peixe, e aí ele pegava, recolhia as entranhas do peixe e se alimentava das entranhas do peixe. E assim ele alcançou o despertar, porque ele tinha, como ele tinha muitas vidas em que ele tinha agido corretamente, ele tinha desenvolvido um orgulho muito grande. E esse orgulho impedia ele de alcançar o despertar. Ele estava pronto, mas o orgulho impedia. Então, com essa atitude, essa conduta dele de se alimentar de coisas impuras, ele conseguiu quebrar esse orgulho, desfazer esse orgulho e conseguir finalmente alcançar esse despertar. Bom, então o que eu estou colocando aqui, que aí por via no final das contas, aquilo que às vezes é considerado impuro pode ser puro, e aquilo que a gente considera puro pode ser impuro. Então esses conceitos, eles dependem dos preconceitos da nossa mente, essa classificação. Então a gente deve transcender essa classificação e entender que a pureza do Dharmakaya não tem nada a ver com a pureza, com aquilo que a gente considera puro na nossa mente. Ela transcende esses conceitos, está além desses conceitos. Então, quando a gente desenvolve, pratica a desenvolver, a se sentir atraído pelos ensinamentos do Buda, pelos ensinamentos do Mahayana e seguir os ensinamentos do Mahayana, esses ensinamentos do Mahayana vão ter ensinamentos sobre a ética, mas a ética dentro da visão da Prajnaparamita, sobre a generosidade, a ética e as demais paramitas, né? Isso vai fazer com que a gente consiga alcançar essa pureza transcendente, que não está ligada à visão limitada da nossa mente. Isso tem a ver com os itiktas, por quê? Porque os itiktas eles vão estar experimentando essa pureza significa também a apreciação do que é desejável, o que é indesejável, o que é agradável, o que não é agradável, o que é prazer, o que é desprazer. Então, quando eles querem fazer a festa no Sansara, eles vão estar buscando todas as coisas agradáveis, as coisas boas, as coisas desejáveis, né? E isso tem a ver com essa visão limitada que a gente tem de classificar as coisas como positivo e negativo, puro e impuro, feliz ou infeliz, né? Desejável e indesejável. No caminho dos tírticas, que estão muito apegados à ideia da eternidade desse eu transitório, a forma da gente alcançar a superação desse processo é através da prática da Prajnaparamita. Então, através da prática da meditação e buscando com a Prajnaparamita tentar encontrar os fenômenos tais como eles são, nós vamos olhar para dentro de nós, vamos procurar o nosso eu, né? Como na prática do Lakton, né? A gente vai procurar o nosso eu e vai tentar descobrir o que é esse eu com o qual eu me identifico. Então, isso vai fazer com que eu perceba que esse eu com o qual eu me identifico, ele não tem substancialidade, ele é muito fluido, ele não é uma coisa que me dá uma identidade.
porque ele muda. Numa hora ele é uma coisa, outra hora ele mudou, ele virou outra, né? A gente tem um personagem que a gente usa no nosso dia a dia e esse personagem modifica de acordo com as pessoas com as quais a gente convive. Então, quem a gente é no meio dessa confusão toda, a gente mesmo não sabe, né? Porque são vários eus que são utilizados para momentos diferentes da nossa vida, né? Eles não dão um fio, uma continuidade, eles não são uma coisa em volta da qual toda a minha, eu posso dizer, isso aqui é a minha essência. Não, eles são tantos e tão diferentes, muitas vezes opostos, né? E a gente vai utilizando eles como a gente troca de roupa, né? Ainda tem, então essa a gente vai percebendo isso na investigação desse nosso eu. E a gente percebe que isso que é essa identidade não tem a ver com esse eu. Essa identidade ela está boiando ali num outro lugar e não tem nada a ver com o que a gente acha que é o eu, né? A prática da Prajnaparamita e dessa investigação do nosso eu nos liberta dessa identificação com o nosso eu e nos permite que a gente encontre a nossa verdadeira identidade. Então, essa verdadeira identidade, ela é a identidade do Dharmakaya, da mente de Buda. A mente de Buda, uma das características dela é essa identidade que é eterna, permanente. Então, não é na nossa mente ordinária que nós vamos encontrar essa identidade. Aquilo que nós somos em última instância. Isso está no Dharmakaya. Então, dessas características da mente de Buda, tem a pureza transcendente e essa identidade transcendente. Quando a gente vai para purificar os equívocos dos Shravakas, que a gente vai praticar a meditação e, e o Samadhi, a gente vai tentar... Os Shravakas, eles fogem da experiência do sofrimento e buscam a experiência da felicidade do Nirvana. Então, a prática do Samadhi e da meditação faz com que a gente perceba que o Sansara e o Nirvana são dois lados da mesma moeda, são intimamente ligados um ao outro. Então, os dois estão do lado de cá da mente conceitual, não tão libertos completamente como o Buda, né? Então, que a felicidade e a infelicidade, a felicidade e o sofrimento, têm a ver com a dualidade da nossa mente. E a verdadeira experiência da felicidade transcendente, da beatitude, do êxtase, ela é uma experiência que transcende os conceitos de felicidade e do sofrimento da nossa mente ordinária. E isso é uma característica do Dharmakaya, da mente de Buda. Então, a gente já viu três características da mente de Buda que está presente em nós e está presente na mente de Buda desperto, tá? A pureza transcendente, a identidade transcendente e a felicidade transcendente, né? A experiência do despertar é uma felicidade eterna e contínua, sem nenhuma sombra de sofrimento, né? Porque é uma felicidade transcendente. Por fim, a gente tem a experiência que nos liberta do caminho dos Pratyeka Budas, que é desenvolver o amor e a compaixão pelos seres, faz com que a gente alcance, realmente, a gente não siga o desvio que leva para a prática solitária, para o Buda, do Buda solitário, e a gente siga o caminho rumo ao verdadeiro despertar,
que é o despertar da mente de Buda. E isso vai porque a compaixão e o amor e a compaixão são características da mente de Buda. E quando, no caso dos Pratyeka Budas, essa característica não está presente. Então, eles não possuem a mente de Buda atualizada como um Buda, né? Eles ainda estão com véus e com processos mentais que não permitem que eles expressem o amor e a compaixão. Tem resquícios, tem impurezas ainda para serem superadas, né? Essa experiência do amor e da compaixão que nos liberta desse caminho vai nos levar a uma característica da mente do Dharmakaya, que é a eternidade do Dharmakaya. Essa característica que ela ultrapassa o conceito da impermanência. A gente vê a impermanência como sendo uma coisa. A impermanência é a característica para tudo, todas as coisas são impermanentes, não é? Mas não é. Não é que todas as coisas são impermanentes. O que caracteriza a impermanência? Quando a gente vê, todos os fenômenos são compostos. Então, os fenômenos não têm uma existência em si, única em si. Eles só existem porque reuniu-se causas e condições que permitem que o fenômeno exista. Então, por isso, eles são impermanentes. Porque quando essas causas e condições desaparecerem, os fenômenos desaparecem. Mas existem fenômenos que não são compostos. Por exemplo, a mente de Buda é um fenômeno que não é composto. A noção de espaço, ela também não é composta. Então, tem certas coisas que são permanentes. A consciência transcendente. Aonde que a gente encontra permanência no samsara? No samsara a gente não encontra. A gente vai encontrar fora do samsara, né? Na mente de Buda, no Dharmakaya, a gente encontra essas quatro coisas que a gente não encontra no samsara, que são a verdadeira pureza, a verdadeira felicidade, a identidade e a eternidade. Então, tudo aquilo que a gente gostaria de ter com o nosso euzinho pequeno, a gente não tem com ele, a gente só tem com a mente de Buda. A mente de Buda é que é eterna. A mente de Buda é que é a nossa identidade. E é a mente de Buda que nos permite ter experiência do prazer sem limites, sem fronteiras, né? E é quem nos faz experimentar a verdadeira pureza. Então, esses quatro antídotos, como a gente estava vendo, eles nos ajudam a seguir o caminho para o despertar, não nos desviar nos atalhos que não são atalhos, que nos levam, são verdadeiros desvios, né? E eles nos ajudam a perceber e a experimentar essas quatro características do Dharmakaya. Vamos seguir aqui, então, o texto, que aí eu fui lá na frente e agora eu vou juntar aqui no texto que a gente tem. Aqui falando das quatro qualidades transcendentes que são resultantes da purificação. No sânscrito, a gente tem, em resumo, o resultado dessas quatro qualidades transcendentes enumeradas consiste no remédio para as quatro atitudes errôneas que provêm do fato de se desviar do corpo de realidade. Então, o que ele está dizendo aqui? O fato da gente se desviar do Dharmakaya e buscar uma experiência numa linha, numa direção onde a gente fica preso ainda
nas experiências do samsara, certo? Então, essas 4 atitudes desviam a gente do caminho. E o remédio para essas atitudes, o antídoto, é o que a gente, no tibetano, o resultado dessas 4 qualidades transcendentes corresponde exatamente aos remédios antídotos das 4 maneiras que se desviar do Dharmakaya. Então, no comentário, a gente tem que tem 4 causas ou meios de purificação, que é a aspiração para o Dharma, a busca da sabedoria suprema, Prajnaparamita, a meditação, o Samadhi, e a compaixão, Karuna. Aqui ele fala sobre essas 4 atitudes errôneas e tal. Aí aqui a gente tem no Arya Srimala Sutra, ele diz o seguinte: ó Senhor, as pessoas têm uma má compreensão das existências fenomenais, onde os 5 agregados se esforçam por vir à existência. Eles atribuem a noção de eternidade a seres que não são eternos. A beatitude, a felicidade, a seres que são plenos de sofrimento. Um ego substancial a seres desprovidos de existência própria. E a pureza a seres impuros. É como a gente acabou de ver esses 4 pontos, né? Ao mesmo tempo, aqui, na sequência, ele vai falar de um outro, essa mesma coisa, mas sobre um outro ângulo ainda. Ele fala sobre a, as experiências que a gente tem com a ignorância. Primeiro a gente define, né? Ignorância, avidya, ela é vista, ela é descrita, né? A imagem que se descreve a ignorância. Primeiro assim, é de uma mulher velha e cega. Por que uma mulher? Por que a ignorância é uma mulher? Porque a sabedoria é uma mulher, né? Nas funções, na descrição dos fenômenos mentais, esse aspecto do conhecimento ele é visto como um aspecto feminino da mente. Então, o conhecimento, a Prajna Paramita, ela é uma figura feminina, Tara é uma figura feminina, né? Então, esse aspecto de conhecimento, de ver as coisas como elas são, é uma figura feminina. O aspecto de ignorância, que é o oposto disso, também é uma figura feminina. Uma figura feminina luminosa, uma figura feminina obscura, né? Então, a vidya, ou seja, não sabedoria, ela é vista como uma mulher cega, idosa, cega, que está num campo plano, completamente plano, sem nenhuma, nenhum morrinho nem nada, né? E igual, totalmente igual. Não tem nada que diferencie. E ela cega nesse espaço bastante longo, grande. Ela está lá com seu cajado, ela não tem referência nenhuma, né? Então, é uma imagem para mostrar a incapacidade de perceber as coisas e a total incapacidade de possuir qualquer referência, né? Isso é chamado também de o terreno, o campo de experiência da ignorância, o mundo da ignorância, o terreno da ignorância. Também chamado de Marigpa, porque Rigpa significa a experiência da mente aguda, da prajna, dessa mente que percebe as coisas, extremamente inteligente, né? Isso é Rigpa.
Marigpa significa a ausência dessa qualidade inteligente da mente. Então, a gente sabe que depois do que a gente morre, nós mergulhamos numa profunda inconsciência, que é, que é descrita como a vidya, que é esse espaço que é visto como a ignorância. Essa é a ignorância fundamental. A partir dessa ignorância fundamental vão surgir as formações kármicas que vão estar produzindo as consciências. Então, deixa eu pegar aqui esses 10 aspectos. Ele fala essa noção ele diz a noção da condição. A condição é ligada à terra da ignorância. É a condição que vai produzir o nascimento de um corpo mental, nos seres das 3 categorias, que está condicionados pelos obstáculos. Como a ignorância é a condição para as predisposições, os sanskaras, as predisposições kármicas. Então, essa ignorância, ela é a condição para que todos os fenômenos do samsara aconteçam. O que a gente está querendo dizer com isso? Que pelo fato de a ignorância, ela produz um meio de cultura, condições para que toda a visão perturbada do mundo possa acontecer. Tudo isso acontece por quê? Porque tem a ignorância. A ignorância é que permite que as coisas sigam esse caminho truncado, que é o caminho do samsara. Os arhats, os pratyekabuddhas e alguns bodhisattvas de grandes poderes ainda não extirparam a terra da ignorância, que é a base de todas as contaminações subsequentes. E eles não podem, portanto, alcançar a suprema pureza, que se atinge pela eliminação das impurezas. Então, assim, a fonte dessas impurezas é essa ignorância. Enquanto a gente não eliminar completamente essa ignorância, a gente não consegue alcançar essa pureza verdadeira, que é a pureza do Dharmakaya, que a gente alcança no processo do despertar. O que eu estou querendo dizer? Lembra que a gente falou do processo de purificação? Essa ignorância, enquanto ela estiver presente, a nossa mente vai estar turva e vai estar se equivocando, porque no meio de tantas fantasias e equívocos, a gente vai estar se equivocando. Então, mesmo os Shravakas, os Pratyekabuddhas, os grandes bodhisattvas, eles ainda não se libertaram disso, né? Então, eles não têm essa pureza que a gente viu do Dharmakaya. Segundo ponto, a noção de causa. Então, a gente viu as condições, agora causa. Essa noção indica uma ação imaculada, condicionada pela terra da ignorância, que é a causa do corpo feito de mente, etc, etc. E pode se comparar com as predisposições. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Surge, a partir dessa condição da ignorância, vão vir à tona, vão surgir os nossos hábitos mentais, né? Nossa mente, ela está despertando do lado de lá. Ela está tão habituada a pensar e fazer coisas de formas específicas que esses hábitos mentais vão aparecer. A primeira coisa são os hábitos. Aquelas coisas que a gente faz mais vezes, esses são os primeiros que vão aparecer, né? Então, esses hábitos mentais são as formações kármicas que vão dar características para essa mente. Essas formações kármicas
são a causa das nossas ações, a causa das nossas emoções, a causa dos pensamentos. Então, as causas estão nas formações kármicas que surgem depois das condições. Então, o que vão surgir são os sanskaras, que são essas predisposições ou essas formações kármicas. E aqui ele diz, em função da terra da ignorância e das visões dualistas sutis, eles não podem atingir a suprema identidade, que é caracterizada pela não acumulação de predisposições. Percebe assim, pelo fato da gente ter essas formações kármicas, a gente vai produzir um novo ego, vai surgir a partir daí. As formações kármicas, os sanskaras, já são o início da produção de um ego, vai formar o primeiro agregado, né? Como a gente tem essas formações kármicas turvando a nossa mente, a gente não consegue desenvolver o conceito de identidade que a gente tem com a mente pura de Buda. Então, a gente vai estar buscando essa identidade com as experiências, com essas formações kármicas. A gente vai dizer assim, eu gosto de fazer as coisas assim, eu gosto dessas coisas, eu não gosto daquilo, eu faço, né? Minha mente funciona desse jeito, então eu sou assim, né? A consequência dessas formações kármicas é aparecer uma consciência de si, tipo, então eu sou assim, eu sou isso, né? Que é o nosso eu, né? Nosso ego. Então, essas formações kármicas são os obstáculos que não nos deixam experimentar essa identidade absoluta que é a identidade da mente de Buda, né? A noção de origem é o terceiro elemento. Essa noção indica a origem do triplo corpo mental, condicionado pela terra da ignorância, causado pela ação imaculada. Você percebe que a ação, ele fala da ação imaculada, a ação, ela, a princípio, ela não é pura ou impura, ela é uma ação, né? Mas quando ela está condicionada pela ignorância, ela vira uma ação maculada pela ignorância. Maculada pela ignorância, ela vai produzir sofrimento, né? Se não houvesse ignorância, as ações não produziriam sofrimento, seriam ações puras, né? Então, essa ação, ela dá origem aos três mundos condicionados pelos quatro tipos de apreensões e causada pelas ações as ações é, é, perturbadoras, né? Das pessoas ordinárias. Então, a partir dessas formações kármicas, a gente vai desenvolver essa identidade de um eu, que ele chama aqui de esse corpo feito de esse corpo mental, condicionado pela terra da ignorância e pelas ações. Aí ele comenta que, em função dessa terra da ignorância e das ações imaculadas causadas pelas visões dualistas sutis, existe ainda um agregado mental, Manomaya Skanda, que impede de atingir a suprema beatitude, a qual comporta na extinção desse agregado. Então, aqui ele chama Manomaya. Mano é mente, Maya é ilusão. Então, essa mente ilusória que é formada por esses agregados, por essas formações kármicas, é a nossa mente habitual, é a nossa mente nanchê, a nossa mente perturbada, né? E ele diz que a experiência da beatitude só acontece quando a gente tiver destruído completamente esse corpo mental contaminado, perturbado.
Aí sim, porque enquanto a gente estiver preso a ele, as experiências de prazer ou de sofrimento vão estar sendo experimentadas dentro da dualidade. A noção de destruição. Essa noção indica a morte enquanto uma transformação inconcebível, condicionada pela origem do triplo corpo mental. Ela corresponde à decrepitude e à morte condicionadas pelo nascimento nos três mundos. Então, ele já está falando aqui, já se criou um corpo que tem origem nesse corpo mental, né? E a experiência da transformação inconcebível, que é visto aqui como decrepitude e morte. E aí ele coloca como contraponto, enfim, para realizar a essência do Tathagata como extinção de todas as impurezas na forma de agregados impuros e de ações e de origem, eles não podem, os pratyekabuddhas, os shravakas, etc., eles não podem, né? Eles não podem eliminar a morte enquanto transformação inconcebível. Em consequência, eles não podem atingir a imutabilidade absoluta da suprema eternidade, que é característica da mente de Buda. Então, como a gente está condicionado pela ignorância, pelas causas e transformações kármicas, a origem que é essa mente perturbada e a destruição, que é a experiência da morte e da decadência e da morte, a gente não consegue experimentar a imutabilidade e a eternidade que são características da mente de Buda. Então, essas características todas elas estão presentes, mas a gente não consegue experimentar isso por causa de todos esses obstáculos que perturbam e poluem a nossa mente, né? Com efeito, a terra da ignorância, é, deixa eu ver aqui. Então, a terra da ignorância, ela é comparada com as impurezas que existem nos seres ordinários, todas as impurezas das condições. A realização de ações imaculadas corresponde à impureza das ações ordinárias. A tríplice origem do corpo mental corresponde e sua morte como... Cadê? A tríplice origem do corpo mental e sua morte corresponde à inconcebível transformação, tem a ver com a impureza das origens. Enfim, a questão que como ele coloca dessa classificação, ele mostra que além da questão dos equívocos, das tendências da nossa mente, como eu falei no início, né, de se apegar demais ao samsara, se apegar demais ao eu e tudo, ele mostra que no final das contas, isso tudo é produzido, afinal de contas, isso é produzido pelo processo da formação interdependente, quando a gente, já a partir da ignorância, vem as formações kármicas, depois as consciências que formam uma mente, e a partir daí vai se formar o corpo, e depois a gente vai experimentar o nascimento, o sofrimento, a doença e a morte. E aí a gente volta ao ciclo de novo. Então, esses três pontos primeiros, os primeiros três pontos, ignorância,
as formações kármicas, a criação de um corpo mental, ou chamado também de consciência, e todos os outros 9 elos vão ser a formação do corpo, a sua experiência como na vida, com sofrimento, com doença, velhice e morte final. Então, todos esse conjunto que a gente segue esse ciclo desde tempo sem começo, a gente segue esse ciclo. Então, esses 3 pontos primeiros, eles são os grandes condicionantes disso. Para alcançar o despertar, é importante que a gente consiga purificar esses resquícios que existem na nossa mente relacionados com esses elementos. E, de qualquer forma, como que a gente vai fazer isso? Ele já falou quais são o antídoto que a gente deve usar. Primeiro, buscar o ensinamento do Mahayana, ter uma admiração pelo Mahayana, observar como que as pessoas que seguem o Mahayana, como que elas se comportam, como é a vida delas, se voltar para o Dharma. E aí a gente vai deixar que o Dharma vai entrando dentro de nós e ele vai produzindo vai modificando a nossa apreciação das coisas e isso vai nos purificando por dentro, né? Segundo, fazer a experiência de buscar a nossa identidade, buscar a identificação que a gente faz com o nosso eu, tentar investigar quem é esse eu através da aplicação da Prajna Paramita. Isso vai fazer com que a gente tenha uma sutilização desse eu e a gente vai se relaxando essa nossa identidade com ele e vai nos permitindo pensar que nós podemos ser alguma coisa diferente, né? O terceiro, a experiência da meditação vai nos permitir nos distanciar dessa primeira imagem que a gente tem da mente, da percepção da mente do que é a felicidade, do que é sofrimento, e a gente vai conseguir se distanciar um pouco desse dualismo de felicidade e sofrimento, e a gente vai começar a perceber que a felicidade, essa felicidade transcendente, que está além disso, né? Porque são caixinhas, né? Ou é felicidade ou é sofrimento, né? Ou é felicidade e sofrimento juntos, né? E, por fim, a questão do desenvolvimento do amor e da compaixão, que vai nos permitir também finalmente, de não seguir o caminho equivocado dos Pratyeka Budas. A compaixão, ela é um outro lado da prajna, da sabedoria. Sabedoria, conhecimento transcendente é um aspecto, o outro lado da moeda é a compaixão. Através do conhecimento transcendente, eu percebo o sofrimento dos seres e vejo que esse sofrimento é ilusório. Isso desenvolve em mim uma grande compaixão pelos seres, porque eu vejo que eles estão sofrendo inutilmente. O sofrimento deles vem de uma perturbação, um equívoco da mente deles, né? Eles estão entendendo errado e por isso eles estão sofrendo, né? As duas coisas caminham juntas. Quem ensina para a gente a Prajna Paramita é Chiranjeevi, que é o Bodhisattva da compaixão, né? As duas coisas são 2 aspectos de uma coisa só, né? Então, o desenvolvimento da compaixão vai permitir que a gente tenha uma visão mais ampla sobre todos os seres, a gente vai conseguir ter reunir todos os seres dentro do nosso coração, né? A gente vai ter uma visão de todos os seres mais ampla. Isso vai dar uma dimensão mais vasta da nossa experiência. Enfim, acho que desses versículos era isso que eu tinha para a gente
está trabalhando hoje, né? Estou querendo ver se eu consigo terminar esse quarto ponto. Não sei se vai ser possível, porque a gente vai ter mais um encontro e depois vamos ficar 3 meses até eu poder voltar de novo em abril. Mas eu queria ver se eu consigo terminar esse ponto antes da gente é, terminar o ano. Vamos ver. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Pode colocar aqui no chat ou aqui também. A gente já pegou uma coisa já no caminho, meio caminho andado, né? Não sei se vocês acompanharam antes esse texto do Taratantra Shastra, né? Mas sempre tem coisas que a gente consegue trazer para a nossa própria experiência. Não, é Hum. uma dúvida. Na atualidade, né? Como que a gente pode se identificar essas questões para a gente alcançar uma paz maior, igual o exemplo da pessoa que precisava comer tripa de peixe ali. Para a gente identificar isso, pô, tô precisando fazer tal coisa, isso é muito difícil, né? É, Ser uma orientação que esse exemplo foi legal, que às vezes é algo que ele precisava, né, de superar o orgulho dele. uhum. Isso a gente vê muito nas vidas dos Mahasiddhas. O Tilopa, que está na origem da escola Karma Kagyu, por exemplo, ele também era um rei, ele estava dentro de uma caverna meditando, ele já tinha alcançado, estava já a ponto de alcançar o despertar, mas ele não ia adiante. Uhum. Mas as dakinis que o acompanhavam, então um dia uma dakini falou, olha, você tem que sair dessa caverna, vai lá para tal lugar na Índia, em tal cidade você vai encontrar uma mulher que é uma prostituta e ela produz e que faz óleo de gergelim. Então você vai para lá e vai se oferecer para trabalhar como escravo dela, né? Aqui a gente tem que prostituta esse é um conceito que a gente tem no Ocidente totalmente diferente do que é no Oriente no ano 1000, né? Então, assim, a gente tem que fazer um relativismo aqui cultural, né? Segundo, o escravo também. Então, ele se oferecer para trabalhar como escravo, totalmente diferente do que a gente considera como escravo aqui. Então, às vezes, só para a gente ver que um escravo, um servo, ou um trabalhador, ele estava se oferecendo para trabalhar, ele devia ter algum tipo de pagamento, né? E ele vai para lá e ele fica moendo gergelim. Gergelim o nome de gergelim, né, em sânscrito é tilo, né? Então o nome dele, Tilopa, é o mestre gergelim, né? Então ele ficava moendo gergelim ali, né? Até que um dia ele libertou completamente os últimos resquícios de orgulho que ele tinha e aí ele alcançou o despertar, né? Então a gente sempre tem histórias que mostram que às vezes o ponto que pega esse grande ser ainda é o orgulho e a vaidade. E de diversas formas diferentes eles são testados assim, né? Ou a gente vê também a história do Naropa, quando o Tilopa dá uma chinelada na cara dele, né? Ou do Milarepa, era chutado pelo Marpa e acusado de roubo. O Marpa fazia miséria com o coitado, né? Até conseguir destruir os restinhos de orgulho que ele tinha, que era o que impedia ele de poder receber o ensinamento, né? Então, essas histórias, elas são inspiradoras para a gente relativizar as nossas experiências, mas assim, é claro que se a gente passar a comer
tripa de peixe, olha, eu vou arriscar aqui, eu acho que a gente não vai alcançar. Porque foi a história do Luípa, não é a nossa história, né? A gente tem que fazer uma outra coisa que seja mais coerente para poder destruir o nosso orgulho, né? E ele estava já num ponto avançado do caminho, então foi um ser celestial que chegou até ele e que o colocou, deu a indicação que ele precisava ali naquela hora. Então, isso vai acontecer com a gente, com certeza, no momento que a gente estiver precisando de um ensinamento assim sobre deixa de fazer isso, né? Vai para ali e os grandes mestres vão nos trazer esse ensinamento, né? Mas é bom para a gente ver pensar sobre isso, né? O quanto que a gente considera essas coisas de puro, e por muitos dos yogis, né, também no Tibete, às vezes eles comem cadáver de animais, coisas assim, justamente para quebrar essa, essa, essa coisa rígida que a gente tem em relação ou bebem álcool, né, beber álcool é o Buda ele ensinou a gente faz um voto de não beber bebida alcoólica. Alguns Mahasiddhas bebem bebida alcoólica, alguns bebiam até demais, né? Mas assim, uma forma de também quebrar aquela fixação que considera o álcool é uma coisa negativa, a carne podre faz mal para a gente, né? Então assim, essas coisas muito fixas, esses conceitos muito fixos na mente, que foram fixados ao longo de vidas e vidas e vidas, né? Às vezes uma forma de quebrar isso é fazer o contrário, né? Mas como eu falei, isso tem a ver com a experiência desses Mahasiddhas no nível em que eles se encontram, né? Então fazer uma coisa ao inverso, no nosso nível de compreensão do mundo, pode só fazer a gente cair mais fundo no samsara, né? Por exemplo, fazer alguma ação negativa, sabendo que essas ações negativas são negativas e tudo. Ah, não, vou fazer essa ação negativa para quebrar o modelo que tem na minha mente de que isso é negativo. Isso é uma mancada. Nenhum dos grandes mestres ensinou isso, né? Entende? Por exemplo, então eu vou roubar porque para para desmistificar o que é isso. Não tem nada a ver. Ninguém ensina assim, né? Está todo mundo silencioso aqui nesse chat. Vamos lá. Nossa, 10h34. Por isso está todo mundo silencioso. Vamos encerrar aqui agora, então. Vamos fazer a dedicatória. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir esse estado todos os seres, sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si e pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.